Mas se liga, ô Paula, a gente tá falando aqui da medicinal e tal. Tem também aquele lance, assim, só pra deixar claro, eu sei que fumar um baseado é diferente de usar esses remédios do ponto de vista da dose. Lógico. Né? Até porque esses remédios são feitos de canabidiol, né? Para Dravet, por exemplo, essas síndromes raras, epilepsias refratárias a tratamentos convencionais, o tratamento é feito com canabidiol. Ou pode ser um óleo rico em canabidiol, ou pode ser canabidiol purificado. O baseado, ele é rico em THC, né? Do tetraidrocannabinol. Então, são moléculas diferentes, atuam em receptores diferentes, no cérebro de forma diferente. Então, assim, são da mesma planta, perô, são totalmente diferentes. E aí, esses remédios... Por que, assim, uma criança, um moleque de 12 anos não deveria estar fumando um baseado? Porque o cérebro dele não está formado. Pura e simplesmente, existe uma razão muito clara. Sim. O seu cérebro não está formado. Então, se você é um adolescente, você não deveria estar fumando maconha. Porque né? pode influenciar na formação do seu cérebro. Exato, ali, né? exato. E tem também, na minha opinião, o lance da responsabilidade. Que aí já tem a ver com o fator moral da coisa. Que se você... Vamos lá, assim, se você não responde por você mesmo, tá ligado? Você, vai, do jeito mais claro possível. Tu mora com a tua mãe, é teu pai que paga a tua comida, tá ligado? Então talvez você é um bicho idiota também, mas né? talvez você não seja responsável o suficiente pra usar maconha de um jeito que você não vai se fuder. É o que eu tô dizendo. E tem um aspecto metabólico, fisiológico do sistema nervoso central, em que isso é o ponto legal de você chamar a atenção, porque vai ter adolescente assistindo. E por que eles não devem usar a cannabis, né? Acho que tem 2 momentos na infância e na adolescência em que o nosso cérebro, ele passa por uma poda neuronal. Ele extingue sinapses e neurônios que não precisam e que não são mais úteis. Que faz parte do aprendizado, né? A infância e a adolescência é o momento em que a gente está aprendendo inúmeras coisas, está em contato com muito... Então, o cérebro está preparado para isso. Mas é um momento em que ele vai desligar essas conexões. E esse momento é muito sensível para nós, por diversos motivos. Então, tanto gestantes, mulheres amamentando, crianças, adolescentes, até a formação, e tem, enfim, trabalhos que falam até os 25 anos de idade, que é o cérebro realmente maduro, a gente não deveria entrar em contato com o THC, nem com o canabidiol, a não ser em situações em que o risco da doença é maior que o benefício. O risco da doença é maior que o risco do uso do medicamento. Isso é interessante, porque assim, não quer dizer, tudo isso que a gente está falando aqui, que o uso em crianças desses remédios é 100% sem risco. Por exemplo, assim, se a gente comparar uma criança que tem uma síndrome de Dravet, que vai fazer 80 convulsões por dia, 160, que seja 4. Que seja 4. Teu filho tem 4 convulsões por dia, todo dia. Ou, enfim, dos 5 dias da semana, dos 7, 5 dias da semana. É uma criança que... Qual é a perspectiva dessa criança realmente de você ter um desenvolvimento normal daquele cérebro? Né? Muito difícil. Então, justifica. Uma criança com espectro autismo, do autista, que às vezes está agressiva, tem crise convulsiva, né, uma dificuldade na escola, uma interação emocional difícil, enfim, justifica. Então, você tem justificativas, mesmo sendo desconhecidos, o que pode acontecer, se lá na frente essa criança vai ter algum distúrbio do comportamento, porque em algum aspecto a cannabis, né, foi ali envolvida naquilo, justifica o uso. Agora, Entendi. uma criança que tem ansiedade na escola não justifica o uso. Isso que eu quero dizer. Um adolescente que está ansioso com a primeira namorada não justifica o uso. E é mó foda falar isso, porque, tipo assim, adolescente fala, mano, você não pode usar. Aí quem vai querer mesmo, tá ligado? E é um bagulho que é uma abordagem que a gente faz no canal. É a mesma coisa com a bebida, né? Uma abordagem que a gente faz no canal é o seguinte, é contar a nossa história. Porque, tipo, a maioria do canal começou a fumar mais tarde. Mas eu comecei a fumar com 16 e foi uma bosta, cara. Porque é bem o que você falou, você não tem responsabilidade, você não tem, tipo, objetivo na vida, você não consegue traçar plano. Mano, adolescente é um bicho meio idiota mesmo, né? E aí, tipo, na época, o que eu fazia? Eu fumava maconha, ia pro fliperama, tomava um pau lá no King of Fighters, fumava maconha, ia pra Lan House, fumava maconha pra casa. Essa era a minha vida, por um ano. E aí, tipo, o meu gatilho foi que uma amiga minha, tipo, muito amiga, ela foi pra gringa, foi fazer intercâmbio. E aí eu falei, caralho, mano, essa galera, tipo, a vida andando e eu tô jogando King of Fighters, né, mano?
E aí eu, por mim mesmo, falei, puta, acho que eu não vou mais fumar. Mas esse período, cara, é tipo, você tá numa inércia, tá ligado? Você tá, tô fumando, por que você tá fumando? Sei lá. E é o que a doutora falou, né? Tipo, você não chapa mais, ainda mais com prensado ruim que eu fumava na época. Mano, você tá fumando só por quê? Porque sim, mano, sei lá, porque a vida é desse jeito. É uma merda, daí, tipo, aí dá um... Você já pensou porque você tá fumando? Aí é mais... Mas, ô acessível. Paula, aí esses remédios, eles já que... Vamos lá. Se a gente usa isso numa pessoa que... Numa criança de 10 anos, sem ter motivos suficientes, a gente corre um risco maior. Na verdade, a gente corre o mesmo risco, mas assim, um risco desnecessário. É isso que acontece. Os estudos relacionados à alteração do sistema endocannabinoide no cérebro são feitos em modelos animais, tá? Então a gente tem que entender que não foi feito isso em humanos. Mas o que eles demonstram? Existe uma alteração epigenética desse encontro precoce, vamos dizer, dos fitocannabinoides com o sistema endocannabinoide. Epigenética. Epigenética a gente vem com uma carga genética dos nossos genes, mas a gente pode expressá-los de forma diferente a partir do nosso estilo de vida, ou com as substâncias que a gente entra em contato. A forma como a gente atua na vida, ela expressa os nossos genes. Então, se eu sou uma pessoa positiva, eu vou expressar certos genes. Negativa, ao contrário. Se eu faço atividade física, se eu não faço. Se eu durmo bem, se eu não durmo bem. Se eu amo, se eu não amo. Se eu sou feliz. Tudo isso influencia na nossa expressão genética. O que eu quero dizer? Uma criança que entra em contato com a cannabis, ou uma gestante, por exemplo, no feto em formação, o que é a maturidade do sistema, né, nervoso central? Também está relacionado à migração desses neurônios, onde eles vão se localizar nas suas posições corretas ao longo do desenvolvimento. Então, tem a ver com a bioquímica cerebral e a localização desses, né, dos nossos neurônios do sistema nervoso central. E aí, o que acontece? Você vai ter um desequilíbrio vamos lá, na migração, no desenvolvimento imunológico do sistema nervoso central que está associado ao sistema endocannabinoide. Então, você pode ter uma repercussão que você não vai ver na criança, mas você vai ver no indivíduo adulto e vai ser muito difícil você correlacionar que foi aquela cannabis, aquele uso, etc. E, claro, a gente está falando de uma situação crônica, né? Então, o adolescente entrou em contato uma vez na vida com THC, não vai acontecer nada. Se ele talvez fumar, e aí tem muito a ver também com a forma que você metaboliza a substância, porque nós somos indivíduos que metabolizam diferente o THC e o CBD. Pode ser que nessa sala todo mundo seja mais ou menos parecido, mas é muito comum você ter, por exemplo, pessoas que metabolizam lentamente o THC, e elas vão ter mais efeitos colaterais. Ou pessoas que metabolizam muito rápido, que não vão ter efeito quando fumarem, às vezes, um cigarro de cannabis. Então, o canabidiol é a mesma coisa. Então, existe também uma vulnerabilidade genética para você ser mais apto a fazer uma psicose, uma esquizofrenia, ou você não fazer isso. Então, são várias coisas combinadas que vão determinar o que vai acontecer com aquele indivíduo. E por exemplo, a esquizofrenia... essas doenças, elas podem... A maconha, ela é um gatilho para essas coisas? Para quem tem vulnerabilidade genética, ou seja, uma predisposição genética, ela pode ser um gatilho, principalmente se usado em idade precoce. E mais um motivo dos adolescentes. Então, se você tem uma história familiar, por exemplo, um paciente que tem história familiar de alguém com esquizofrenia na família, é um ponto de atenção, porque ele pode realmente carregar um gene de vulnerabilidade. O que a gente vê hoje em dia, né? O índice de esquizofrenia, ela não aumentou, continua sendo em torno de 1,5% da população, mesmo com a liberação da cannabis em vários estados. Hoje no mundo, ela continua sendo 1,5%. Não causa. Não causa, mas ela pode antecipar o surto psicótico daquele indivíduo que ia ter muito mais à frente. Entendi. A doutora falou um bagulho muito louco, que eu tava lendo uma pesquisa de uma galera de Israel, né, que tipo, a mulher faz pesquisa e era uma merda porque não tem dinheiro, né? E aí por que não tem dinheiro? Porque, tipo assim, quem vai querer fazer uma pesquisa com um bagulho que você não vai poder ganhar dinheiro depois, tá ligado? Sim. E que você vai demorar anos de... Por exemplo, essa pesquisa com criança, você tem que pegar uma criança e falar pra mãe dela, então eu vou encher seu filho de maconha, tá ligado? E por anos, com várias mães. E aí, qual é a merda?
Se trocar a cepa, trocou a pesquisa, tá ligado? É outro rolê, outro tudo, mudou a condição, mudou. Então, são muitas variáveis que não é um remédio que você sintetiza, que você sabe exatamente. É um rolê todo que, cara, a gente não vai ver isso tão cedo. Ninguém vai bancar essa pesquisa por nada, tá ligado? É que essa pesquisa nem passa pelo comitê de ética, né? Qual é o comitê de ética que vai aprovar uma pesquisa em crianças com THC? Mas o que ele está dizendo é uma crítica importante em relação aos próprios estudos de cannabis. Agora, esse cenário está mudando, porque realmente existe, né, está entrando aí uma nova visão sobre as pesquisas clínicas com cannabis. Mas no início era assim, você pegava um monte de gente que tinha usado um monte de coisa diferente e aí como é que você vai analisar o resultado daquilo? Hoje em dia, a gente já tem padronização de extratos, então você já tem produtos com grau farmacêutico, que é o que a gente está falando, que são hoje no Brasil nós temos registrados em torno de 24 Acho que produtos. um pouco mais, 26, 26, né? 26 produtos registrados pela Anvisa com grau farmacêutico. Porque, veja... O que quer dizer grau farmacêutico? Então, esse é um ponto super interessante, porque a cannabis ela é o único medicamento do planeta em que a gente usa de forma artesanal, por exemplo. Quando você quer comprar um medicamento, você não pega uma prescrição, vai no médico, o médico faz uma prescrição, você compra na farmácia, né? O remédio assim, excluindo o chá da minha avó. Isso. Babosa. Chá de boldo. Isso, mas isso não é um medicamento. O que define um medicamento, justamente, é ele ter toda essa padronização do controle de qualidade que vai transformar ele num produto para consumo humano, certo? Então, você tem câncer, você vai tomar sua quimioterapia com alto, né? Ela foi feita para consumo humano, ela não tem contaminante. Você pode ter certeza absoluta que você está consumindo algo que foi feito para você ou sua enfermidade, a sua condição. E a cannabis, ela entra pelo fato, né? Eu acredito que a indústria também faz um apelo muito grande sobre isso. Duas coisas que acontecem hoje. A gente pode consumir produtos derivados de cannabis que não têm uma qualidade para consumo humano. E isso é a primeira vez na história que a gente tem algum medicamento ou produto médico que não passa por todos esses rigores de qualidade de consumo e é aceitável tanto pela população. Isso você está falando de uma extração que foi feita na minha casa. Isso. Hoje, se você tem acesso a múltiplos tipos de produtos derivados de cannabis, de óleos artesanais, que não são, por exemplo, de associações que têm o direito legal de produzir esses produtos. Você tem vamos dizer, uma aceitação sobre isso. Eu vou fazer uma comparação bem interessante. Se você fosse diabético, você não iria consumir o hipoglicemiante da associação feita da tia Maria lá na garagem. Mas a cannabis, isso é aceitável. Então, existe ainda um problema que eu considero como médica, porque, veja, eu sou responsável pelo aquilo que eu prescrevo. Então, chegar um paciente para mim com uma seringa, com um óleo marrom lá dentro, eu não tenho como falar para ele que eu vou prescrever aquilo para ele, porque aquilo não existe. Para começar, não tem como prescrever, né? Eu não consigo predizer quais são os efeitos colaterais que tem lá dentro, porque eu não sei o que tem lá dentro. Né? Hoje aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos laboratórios em que a gente pode levar e falar, eu gostaria de... Porque tem óleos bons e tem óleos ruins. Né? Não estou dizendo que todo óleo artesanal ele é ruim, muito pelo contrário. Mas o que acontece? A cannabis, ela tem uma propriedade muito interessante em que ela retira do solo tudo aquilo que é bom e ruim, mas ela tem uma capacidade de, vamos lá, detoxificar o solo. Então, que interessante, não sabia. Pode ser muito bom para você fazer isso, por exemplo, em áreas radioativas, sei lá, você quer tirar um componente do solo, você planta lá o cânhamo, e há aí uma grande descrição dessa propriedade da cannabis. Só que se você quer fazer o seu óleo medicinal, qual é a planta que você está plantando aquela cannabis? Porque se tiver, de repente, contaminação por chumbo, e por mais bem intencionado que eu seja, eu não sei, porque eu não testei aquele insumo, aquela cannabis, ela vai extrair, ela vai puxar o chumbo e dentro do meu extrato, que é um concentrado de flores, né, por isso que chama concentrado, inclusive, ela vai ter chumbo. E se eu sou uma criança e vou usar aquele concentrado, daquilo não é legal, né? E aí, tem outros contaminantes. A gente pode, né, enfim, tem um leque aí de possibilidades de fungos, bactérias, né, outros metais. A água está contaminada. Você tem fungicidas, pesticidas. Enfim, é uma infinidade de coisas. Se alguém cuspiu ali, tossiu, encostou na mão, coçou ali, sei lá, entendi, embaixo do braço. A bunda, coçou a bunda. E colocou a mão ali. Ué, vai estar tudo ali, entendeu? Sim. Então, assim,
Existe uma intenção muito grande, eu sei que tem né? E tem uma outra indústria que, particularmente, por exemplo, no Canadá e nos Estados Unidos, que ela existe, ela é muito forte, que é a indústria do food grade, que eles são suplementos alimentares ou alimentos, em alguns países, e que não tem nenhum órgão fiscalizador para esses produtos, e esses produtos também passam como produtos derivados de cannabis e podem ser prescritos. Então, eu tenho uma crítica muito grande ainda sobre esse cenário, principalmente como médica, porque uma vez que nós, né, somos responsáveis nessa prescrição, é muito importante que a gente saiba o que tem lá dentro. Pô, é muito louco.